Graça e paz, povo de Deus. Graça e paz, igreja, tudo bem? Vim fazer mais um vídeo com o propósito de falar alguns testemunhos da minha vida, experiências que o Senhor me deu. Dividir com vocês como foi minha conversão, como eu conheci a Cristo, né? Como Jesus entrou, né, na minha vida. E antes de falar sobre a minha conversão, eu quero ler o livro de Éfesos, capítulo 2, que está escrito assim: a nova vida em Cristo. No versículo 1 diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, ou seja, Satanás. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Amém? Então, o que esse capítulo está falando? O que a palavra do Senhor tem aqui para nos ensinar no dia de hoje? Que a gente, antes de conhecer a Cristo, a gente estava morto espiritualmente. E o que é essa morte? É morte espiritual, né? Aqui o Senhor, nessa vida, né? O Senhor nos dá a oportunidade de escolhas. E se tem a principal escolha que em vida a gente deve fazer, é escolher servir a Deus. É escolher aceitar Jesus como o único e suficiente das nossas vidas. Para que a gente seja salvo através de Jesus, que é o único caminho. E aqui na palavra do Senhor nos ensina que antes a gente vivia em prática de pecado, em desobediência, né? E quando a gente aceita Jesus, então a gente faz novas escolhas e começa a obedecer a Bíblia, que é boca de Deus, a palavra do Senhor. Aqui nos ensina o nosso manual, como devemos viver, né? Então, voltando aqui para o objetivo desse vídeo, é falar sobre a minha conversão, é falar como Cristo me alcançou. Então, quando eu era criança e eu sou a mais nova, somos 5 irmãos, eu sou a caçula. E minha mãe, ela frequentava a igreja, então ela me levava com ela. E nisso foi plantada uma semente no meu coração, a semente do Evangelho. E eu aceitei Jesus, eu batizei, só que quando eu era adolescente, eu me desviei dos caminhos do Senhor, eu me afastei do Senhor. Então eu comecei a viver o que a palavra do Senhor aqui em Efésios nos mostra. Eu estava morta espiritualmente, eu estava vivendo em transgressões e pecado, quando eu seguia a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Então eu estava desobedecendo a Deus, eu me afastei dos caminhos do Senhor, né? E só que lá na frente o Senhor já tinha uma forma de me resgatar. Só que lá na frente o Senhor já tinha uma maneira de me alcançar de novo e eu não sabia. Então eu comecei a namorar, né? Eu conheci o meu marido e antigamente não era, né? Era namorado e eu engravidei com 1 ano e meio de namoro na época. E quando eu engravidei, eu tive um temor muito grande no meu coração, porque eu pensei, falei, Deus, eu conheço o Evangelho, eu conheço a Tua Palavra, e na Tua Palavra fala que eu tenho que criar os meus filhos no caminho do Senhor. Então veio um temor muito grande no meu coração, que é uma responsabilidade que o Senhor, de uma vida, que eu tinha que
andar com ele, ensinar para ele e agir da maneira correta nos caminhos do Senhor, na igreja. Então, através desse temor, né, e dessa responsabilidade, eu me reconciliei com Cristo. Eu falo que o Alexandre, que é meu filho primogênito, ele veio para conserto, para que eu pudesse conversão, então seja convergir, né, para o caminho que é Cristo. Eu estava para o caminho do mundo e o Senhor me alcançou e me resgatou. E o Alexandre veio e eu senti esse temor, então eu reconciliei com o Senhor, né? Eu voltei para Cristo. Aí você pode olhar para mim e isso já se faz 12 anos, porque o Alexandre completou no mês de julho 12 anos e eu não larguei o Senhor mais. Aí você pode olhar para mim e falar assim, Estela, mas o que a sua história tem a ver comigo? Sim, tem. Às vezes você, mulher que está me ouvindo, homem, assim como eu, se desviou aí no meio do caminho por alguma situação. Eu fui por desobediência, eu fui por rebeldia, porque eu não escutei minha mãe. Eu desobedeci minha mãe e fui agir e fui viver da maneira que eu mesmo quis. Mas eu não sei você que está vendo aqui meu vídeo. Então, esse meu testemunho, essa minha experiência possa tocar o seu coração e te mostrar que existe sim um caminho de volta para os braços do Senhor, que o Senhor quer te alcançar também. No meu caso, eu engravidei, então eu coloquei as coisas em ordem, eu casei, né? Continuo servindo ao Senhor. Eu não sei o que aconteceu com você, mas você, através desse vídeo, o Espírito Santo possa alcançar seu coração e você entender que você tem essa escolha em vida de reconciliar. Você que já conhece o Evangelho, você que já foi alcançado por Cristo Jesus. Quando fala aqui no versículo 5, na parte B, pela graça vocês são salvos. A graça é um favor imerecido, ninguém merece, mas o Senhor escolheu nos alcançar. Deus enviou o único filho dele, Jesus, para morrer por nós ali na cruz, morte de cruz, para que possamos ser reconciliados e para que possamos ter essa oportunidade de vida. Anteriormente nós estávamos mortos e através de Jesus ele nos dá vida, vida em abundância. Então que você possa receber essa palavra durante a semana. Eu vou postar, nem que seja um vídeo, né? Cada semana, para poder contar testemunhos meus, experiências minhas. Se você entrou aqui no meu canal, peço que você vai lá nas notificações, se inscreva, né, no meu canal, para que esse vídeo possa alcançar muitas pessoas, para que a palavra do Senhor possa alcançar muitas vidas, né? Que você se inscreva, que você possa ver também os vídeos, fazer um comentário que edifica. Amém? Então, que em nome do Senhor Jesus Cristo, que assim como eu tive uma oportunidade, você também tenha, de se reconciliar com o Senhor, né? Se você ainda não teve a oportunidade de aceitar Jesus, que você possa, em nome de Jesus, aceitar Ele como o único, suficiente Salvador da sua vida, para que Ele possa entrar na sua vida e fazer mudança, para que você possa viver uma vida abundante em Cristo. Que Deus te abençoe a sua vida, seu lar, que você possa, em nome de Jesus, ser alcançado por Ele todos os dias da sua vida. Amém.